Permanece no IML o corpo do bebê que foi jogado no tambor de lixo em Cabedelo logo após que nasceu. Eu acho que não vão pegar esse corpo não, minha gente. 15 dias depois da divulgação do laudo que comprovou a causa da morte e que os estudantes de medicina são os pais desse bebê, nada mudou, viu? Eles continuam de maneira cruel deixando o corpo lá no IML. Não é isso, David Martins? Você que tem mais informações sobre esse caso, manda brasa, meu irmão. Paulo Neto, quase 6 meses se passaram. Esse bebê continua lá no IML. Esse caso que foi em março. Já houve exame de DNA comprovando que ela é a mãe, que o homem é o pai. A investigação ela evoluiu. Houve a confirmação de que a criança morreu por asfixia e que, segundo a delegada Vanderlei Gadi, morreu dentro da caixa de sapato que foi jogada no lixo, lá no bairro Intermares, em Cabedelo. Isso aconteceu há cerca de 15 dias. Houve uma entrevista coletiva esclarecendo isso daí. Mas o bebê continua lá no IML. A família não foi retirar esse corpo, fazer o devido sepultamento. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o advogado Júnior Moura, que é presidente da Comissão de Justiça Criminal da OAB. E a gente vai querer entender um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro, agradecer pela participação, doutor Júnior. A família tem a obrigação de ir lá, pegar o corpo dessa criança e fazer o sepultamento? Boa tarde. Boa tarde, meu caro David, boa tarde a meu caro Paulo Neto e a todos que nos ouvem e nos assistem. Veja, falar desse caso é falar de um caso muito sensível, certo? Que traz para a gente, enquanto ser humano, uma sensibilidade aguçada por tratar-se de um recém-nascido, certo? Então, por responsabilidade, eu tenho que tratar esse caso com base em hipóteses, certo? Mas, já me adiantando e respondendo a sua pergunta, se a família tem a obrigação legal de fazer a retirada do corpo para o devido sepultamento. Não, eu entendo que não, certo? A lei não determina essa obrigatoriedade. Todavia, David, certo? Isso pode, veja, eu ressalto o pode, certo? Ser entendido como um crime de vilipêndio de cadáver. Por que um vilipêndio de cadáver? Porque, como você bem acabou de dizer, certo? Em decorrência de uma entrevista da autoridade policial, doutora Vanderlei Gadi, essa criança, esse recém-nascido, é tratado como uma pessoa. Por quê? Respirou, a partir do momento que respira, é uma pessoa, tem vida, certo? Então, esse corpo, a partir do momento que os pais responsáveis legais por essa criança deixam de recolher esse corpo do IML, sabendo da obrigatoriedade, da obrigação moral e legal que tem sobre esse recém-nascido, certo? Isso pode ser interpretado como um crime de vilipêndio a cadáver. O que é vilipêndio? Vilipêndio é ultrajar, é desprezar, menoscabar, certo? Um cadáver. E ali, certo? Hipoteticamente, certo? Desprezando as circunstâncias que tangenciam essa situação, pode ser interpretada como uma situação de desprezo ao cadáver daquele recém-nascido. Mas eles têm a obrigação de fazer, por exemplo, a certidão de nascimento e a certidão de óbito? A Lei de Registro Público, no seu artigo 52 e 53, determina, primeiro, que é a obrigação dos pais, certo? Pai ou mãe, ou cumulativamente pai e mãe, fazer a certidão, fazer o registro de nascimento do filho, dos filhos, certo? Seja homem ou seja mulher. E, concomitantemente a isso, o artigo 53 da Lei de Registro Público determina que o filho que nasceu com vida e logo em seguida morreu, deve ser sim lavrada a certidão de nascimento e a certidão de óbito correspondente e imediata, certo? Considerando então que eles são obrigados a fazer o registro de nascimento, também são obrigados a adotar a providência de fazer o registro de nascimento e óbito da criança. Muito bem. Isso daí, como o senhor explicou muito bem, deu para todo mundo compreender, é obrigação, mas eles não estão obrigados a pegar o corpo e enterrar. Alguém da sociedade, já que o caso repercute em toda a Paraíba, se sensibiliza com o assunto e pensa, eu posso ir lá como cidadão
quero fazer o enterro, quero prestar as devidas homenagens para essa criança e dar o sepultamento digno. Qualquer pessoa da sociedade pode fazer isso? Negativo. Como eu lhe disse, a própria lei determina que é a obrigação dos pais fazer o registro do filho ou dos filhos, certo? Veja, essa criança, ela tem o direito, por lei, embora morta, de ter o nome, de ter nome e sobrenome. Essa criança, ela tem o direito por lei, certo? Então, essa criança, ela não é uma criança não identificada, não, certo? Ela não é uma coisa, não. Ela é um sujeito, embora morto, de direitos e os pais de obrigação. Então, ninguém, certo? Que não os pais, ou, numa ausência justificada desses pais, parentes próximos, que certamente haverá de ter, certo? Adotar essas providências. Isso não é uma... David, isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito sensível, por isso que no começo de minha fala, eu comecei a falar aqui, a dizer que estou tratando de hipótese, certo? Porque eu desconheço as circunstâncias, certo? Que tangenciam essa situação, mas a obrigação está muito clara, por lei, certo? E moralmente também, que é dos pais de adotar as providências, certo? Que tragam dignidade ao corpo dessa criança. Caso a família, nenhum parente se disponha a fazer isso, vira uma obrigação do Estado. Vira obrigação do Estado. Daí então, o Estado, na verdade, pelo tempo que se passou, mas parece-me, pelo que escutei, existiu aí uma questão de ou ainda ser feito exames, esse exame que há 15 dias saiu, que comprovou que a criança respirou, certo? E daí então me parece até que a autoridade policial indiciou os pais dessa criança pelo crime de homicídio, certo? Triplamente qualificado. Triplamente qualificado, né? Essa é uma questão que eu entendo que ainda merece, certo? Ainda certo zelo, certo cuidado. A gente ao afirmar isso, porque, repito, desconhecemos as circunstâncias que tangenciam a realidade desses pais, certo? Mas é muito claro que o Estado, ele pode sim adotar providências, certo? Pedir, requerer à Justiça que determine a inumação, o sepultamento dessa criança, já que o corpo, pelo que conheço da situação, não interessa mais a qualquer investigação. Então, o corpo merece uma destinação justa, uma destinação honrosa, que é um sepultamento. Muito bem. Doutor Júnior, muito obrigado pela entrevista. Paulo Neto, esse caso que ainda tem muita coisa para ser levantada e outros episódios, com certeza, a gente vai trazer aqui no Correio Verdade. Eu volto com você. Obrigado, David. Um abraço ao doutor Júnior Moura. Eu quero só proferir algumas palavras acerca desse assunto, que está me deixando indignado, e eu acho que a Paraíba toda concorda comigo. Rapaz, eu estava conversando aqui com minha diretora, Cristina Cavalcante, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. O quanto nós estamos incomodados desses pais que estão sendo acusados de um crime bárbaro, de um homicídio triplamente qualificado, tá? Porque já foi comprovado que foram 7 laudos adicionados ao inquérito. Um deles trata da causa da morte. E a criança nasceu com vida. Ela respirou oxigênio, entrou ar nos pulmões. A criança pode ter morrido por conta disso aí, ó. De terem colocado dentro de uma sacola, dentro de uma caixa de sapato, terem fechado e jogado no lixo. Sentenciado a criança à morte. Sem ter defesa. Já abandonaram a criança uma vez. Eu não tenho como provar se nesse momento a criança estava com vida ainda ou não. Mas abandonaram a criança num primeiro momento. Estão abandonando a segunda vez. Vocês vão mesmo deixar essa criança, o corpo do filho de vocês, sem registro, sem nome, sem sobrenome, sem família, ser doado para estudos na Universidade Federal da Paraíba ou em qualquer outra universidade? Vocês vão deixar essa criança, depois de passar por estudos, de ajudar a medicina legal, ser enterrada como indigente? É isso mesmo que eu estou entendendo? Vocês dois
pais. Eu comparo vocês a essa lata onde o pai jogou a criança. Essa lata aqui é menos imunda do que vocês dois. Essa lata tem menos verme do que vocês dois. Vocês são nojentos. Vocês são deprimentes, deploráveis. Criem vergonha na cara. Depois de supostamente terem matado o filho de vocês, tenham pelo menos um pingo de dignidade como estudantes de medicina. Vão lá. Deem nome a essas crianças. Deem sobrenome a essa criança. Deem dignidade pelo menos na hora da morte. Coisa que vocês não tiveram na vida. Dois cabras safados.